Exatamente, Camila. O que deu para ver ali é que o relator ele teve uma defesa tão grande para o Sérgio Moro que ele trouxe teorias que nem tinham sido trazidas pela própria defesa. O relator ele foi tão profundo na defesa do Sérgio Moro que ele conseguiu ultrapassar todos os limites daquilo que é viável dentro do jurídico, dentro do direito, e chegou aí a pontos populares, chegou a ignorar coisas óbvias, tudo isso para fazer um argumento de defesa para o Sérgio Moro, lembrando que o argumento de defesa dos desembargadores, dos julgadores, porque no TRE tem também juízes. O argumento de defesa dos julgadores na instância, no caso do Moro, é a primeira instância, né, por causa da competência, apesar de ser um tribunal regional, já ser como se fosse uma segunda instância, mas é a primeira instância do julgamento do Moro. Esse argumento de defesa, ele vai para cima, ele sobe, e muito mais, ele foi feito de uma forma extremamente estratégica, dá para ver que tem um combinado ali na República de Curitiba. Lembrando, são juízes e desembargadores que estão sob a tutela do TRF4, que é exatamente o tribunal sob o qual o Moro estava sob tutela. Então nós podemos dizer que nós temos ali julgadores amigos do Moro, por questão profissional, nós temos ali julgadores que estão envolvidos naquilo que agora a gente está vendo uma investigação a respeito, né, dessa questão do TRF4, sumiço dos 4 bilhões de reais, são julgadores que podem, inclusive, estarem filmados aí na festa da cueca. Então tem vários motivos para que esses julgadores não apenas votar pelo Moro é uma coisa, agora desenvolver uma tese extremamente bem elaborada para caber na cabeça da opinião pública, para que o Moro não seja cassado, é uma coisa que ultrapassa todos os limites do trabalho de um magistrado. Nós estamos vendo a magistratura, amiga do Moro, trabalhando como advogado de defesa. E pior, Camila, o procurador, ele bateu tão devagar que se a gente for analisar o trabalho do procurador do início ao fim, o procurador, que é colega do Dallagnol, que é colega dos meninos da Lava Jato, ele mais defendeu o Moro do que acusou. O procurador apenas deu sequência no processo porque seria impossível ele não pedir a condenação do Moro. Seria impossível, mas é uma coisa assim, é como se eu estivesse acusando você e falasse da seguinte forma: olha, a Camila é uma pessoa perfeita, Camila é uma pessoa maravilhosa, Camila nunca cometeu crime nenhum. No entanto, eu, como procurador, gostaria de pedir a condenação da Camila. Peraí, nós tivemos uma coisa ridícula. Nós tivemos 2 advogados fazendo a denúncia do Moro, 2 advogados apresentando uma denúncia do Moro. Depois desses 2 advogados, nós tivemos na prática só a defesa do Moro. Lembrando, a parceria entre Poder Judiciário e o Ministério Público dentro da República de Curitiba, dentro do Paraná, essa parceria obviamente contaminaria não apenas os julgadores que são colegas do Moro, mas também os procuradores que são colegas do Dallagnol e do resto daqueles participantes da Operação Lava Jato que com certeza vão pagar um grande preço se o Moro perder o mandato e os processos contra o Moro começarem a rodar, porque o nome de desembargadores, juízes e procuradores vão aparecer nas investigações contra o Moro e contra o Dallagnol. Deu para ver a estratégia de defesa do Moro, que não é só uma estratégia para liberar o Moro nessa instância. Lembrando, no TSE, o Moro vai ser cassado. Mas a estratégia de defesa do Moro, ela foi muito bem elaborada e eu tenho certeza que não foram magistrados que fizeram essa estratégia. O que significa que nós temos ali, dentre essas pessoas que estão fazendo nessa instância a acusação e o julgamento do Moro, obviamente não estou falando dos advogados, Ministério Público e Poder Judiciário nessa instância, eles fizeram uma jogada que não é apenas judicial, é uma jogada de marketing e publicidade também. Olha o que aconteceu e analisa que coisa fortíssima que eles fizeram. O relator fez um voto, fez questão de falar que o voto dele está
disponível para a imprensa, em PDF. Primeira coisa que ele falou, está disponível para a imprensa. Ele inverteu as coisas, ele fez parecer que o Moro é um cara que estaria sendo perseguido pela imprensa e que haveria uma pressão por parte do governo e por parte da imprensa para que os julgadores condenassem o Moro. E a gente sabe que é o contrário, o Moro é o juiz da Globo. Depois, na sequência, quando ele terminou aquele julgamento onde ele trouxe teorias fortíssimas que a gente pode falar daqui a pouco, ele fez uma coisa que é muito estratégica. Ele passou a bola para o colega, que falou do voto dele e pediu vista. É uma semana para a imprensa falar que o Moro está sendo absolvido. Até agora, quem está ganhando? O Moro. É uma semana para a imprensa falar da vitória do Moro, é uma semana para a imprensa falar das teses trazidas pelo desembargador, porque ainda nós não tivemos os outros elementos, e na próxima semana, esse desembargador que pediu vista tem a desculpa de dizer que se convenceu pelo voto do relator. Ele poderia ter dito, olha só, Camila, de uma forma muito clara, tá? O voto do relator, ele foi muito bem elaborado. Não foi esse cara que fez esse voto. Esse voto foi feito por juristas e marqueteiros e pessoas que entendem de psicologia das massas. Aquele segundo, ele poderia ter falado simplesmente, voto com o relator. Ele não precisaria pedir vista para mudar o seu voto, como eles estão fazendo de conta que está acontecendo. Ele poderia ter dito, voto com o relator é absolutamente normal em tribunais superiores. Mas o que ele vai fazer? Ele pede vista, e aí ele dá sequência nos argumentos do relator, trazendo mais uma peça elaborada por juristas, marqueteiros e pessoas que entendem de psicologia das massas. Para quê? Para no TSE, onde eles sabem que é impossível salvar o Moro da cassação, eles tentarem manter a elegibilidade do Moro. Porque o relator trouxe um elemento que é um elemento fortíssimo dentro das teorias jurídicas, que é o elemento do dolo. O dolo é a vontade de cometer o crime. No momento em que o relator firmou o convencimento dele de que nada que aconteceu, nada da denúncia realizada pelo Ministério Público e pelos advogados, nada daquilo ali tinha a intenção e vontade do Moro, ele quis separar a coisa em dois elementos. Um é o elemento que ele sabe que ele não vai conseguir derrubar, que é a cassação. Isso ele não derruba de forma alguma. Mas a elegibilidade é possível você derrubar se você conseguir realmente convencer a população, porque o TSE com certeza não vai estar do lado do Moro, e eu imagino ser difícil, mas a tese que ele trouxe é absolutamente poderosa. Você convence a população, a opinião pública, de que tudo isso que aconteceu sem vontade do Moro para que aconteça. Apesar do jogo ter sido contaminado, e por isso a gente tem que ter um novo jogo, porque ali o jogo foi totalmente desequilibrado, vamos imaginar um jogo de futebol, tá, Camila? Vamos pensar o seguinte, Cruzeiro e Atlético vão jogar. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar bem fácil. Cruzeiro e Atlético vão jogar. Imaginemos que sou torcedor do Atlético. Então, eu vou lá, torcedor, não tem nada a ver com o time. Eu vou lá e coloco na bebida dos cruzeirenses um laxante. Durante o jogo, todos os cruzeirenses vão passar mal, os jogadores do Cruzeiro vão passar mal, por isso serão derrotados. Depois eles descobrem a fraude. A primeira pergunta é possível anular o jogo por isso? É claro que é. Afinal de contas, teve uma fraude e no jogo os jogadores todos passaram mal porque uma pessoa colocou laxante na comida lá no pré-jogo dos jogadores. Agora, a pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento é: você pode punir os jogadores do Atlético por isso? Se fui eu, torcedor do Atlético, que fiz isso, sem os jogadores saberem? Então, é essa a teoria. É esse raciocínio que o desembargador trouxe de uma forma malignamente brilhante para tentar dizer que o Moro não tem culpa de tudo que aconteceu. Ele foi traído pelo primeiro partido, depois o outro partido, ele tentou São Paulo, foi
a própria esquerda que lutou contra e não deixou ele candidatar em São Paulo, e no final das contas ele foi para Curitiba, porque é onde sobrou. Ele foi vítima de tudo isso. Como ele foi vítima, apesar de que o jogo foi desequilibrado, vamos anular o jogo, mas a gente não pode culpar a vítima. Então, ele mantém a elegibilidade, podendo inclusive se candidatar novamente lá dentro do Paraná nesse novo jogo. Eu imagino que é essa estratégia, deu para perceber essa estratégia criada, deu para perceber os momentos em que o advogado, não estou falando do procurador, nos momentos em que o advogado do Moro não acredita naquilo que ele está falando, ele tem um caguete de entregar o que ele está falando de mentira, que é mexer o ombro. Dá para a gente ver perfeitamente ali os pontos onde ele está forçando a barra. Agora, já o promotor, né, o procurador, né? O procurador estava morto, né? Aquele camarada que estava lá brigando com, né, quem que é de agora? É o Popó, que está muito famoso aí, né? Que bate os youtubers. Ele está brigando com o Popó, tentando dar tapinha. Então, no final das contas, chega o magistrado, que teria essa obrigação de julgar de forma imparcial, e o magistrado só atacou a defesa. Desculpa, o magistrado só atacou a peça inicial. Veja bem, o magistrado, ele trabalhou atacando a peça inicial. Observem os primeiros minutos, onde ele começa, ele sai da filosofia, depois que ele sai do Aristóteles, ele começa a falar sobre as iniciais apresentadas pelos partidos. Ele só ataca a inicial. Ele fala mal da inicial. A inicial está toda errada. E aí ele traz a teoria mais esdrúxula sobre o aspecto jurídico, mas extremamente poderosa sobre o aspecto popular, que é, peraí, os acusadores trouxeram que o Moro ultrapassou os limites de gastos, mas eles não trouxeram os gastos dele. Camila, já pensou, sua casa é roubada, você vai ligar para a polícia e fala, polícia, vem cá que minha casa foi roubada. Olha, pra gente ir na sua casa para ver se o que aconteceu com a sua casa, manda uma certidão de antecedentes criminais aqui pra gente saber que você nunca roubou. Gente, é totalmente esdrúxulo o argumento dele sobre o aspecto jurídico. Mas imagina isso entre os moristas. Peraí, o PT e o PL, eles estão pedindo a cassação do Moro por ter ultrapassado o limite de gastos. Mas eles não apresentaram os gastos deles. Onde lá no mundo jurídico você precisa provar que você nunca cometeu crimes para você processar alguém? É uma coisa totalmente esdrúxula, mas extremamente poderosa sob o aspecto popular. É uma estratégia poderosíssima, porque como só existe a palavra do relator, a palavra do relator vai ser bombardeada. E aí, na outra semana, o próximo julgador concorda com o relator, a percepção dentre os moristas vai ser que, olha, o Moro está tão certo e o relator foi tão correto que o segundo votou com ele. E por mais que a gente tenha, né, o presidente ele explicou, por causa da celeridade, Camila, da justiça eleitoral, que já deixou o Moro 1 ano, olha que celeridade, o Moro já está lá há 1 ano, por causa dessa suposta celeridade, ele prometeu o julgamento até maio, porque depois de acontecerem todos os julgamentos, existem os embargos de declaração. Esses embargos são embargos relacionados a, olha, eu já estou contando que a gente não vai ter a possibilidade de embargos infringentes, que é quando o acusado perde, tá? Eu já estou contando com o Moro vencendo, mas os embargos de declaração, eles são utilizados para tirar qualquer dúvida a respeito daquilo que o juiz falou, ou então pedir o juiz para falar alguma coisa que não foi dita. Então, pode ser que os magistrados, pode ser não, com certeza, os magistrados vão deixar uma brecha para embargos de declaração, o Moro ganha 1 mês. Olha só que coisa interessante, né? Deixa uma brecha para embargo de declaração, dá 1 mês para o Moro. Isso é estratégia jurídica que funciona muito bem, por exemplo, com pessoas que têm extremo poder, extremas relações com o poder judiciário, como, por exemplo, o Aécio Neves. A gente tem previsões no Código Penal para que embargos meramente protelatórios não contem como prescrição, né, no período de prescrição. Então, se a pessoa faz um embargo só para encher a paciência, só para zoar o barraco, aquele período ali não vai contar como período para o crime prescrever. Mas aí o que acontece? O magistrado
amigo do criminoso, o magistrado faz omissões realmente importantes, ele faz primeiro grau, uma sentença que realmente possui coisas para serem esclarecidas, a parte pede o esclarecimento daquilo. Então, está suspensa a pena, né? Primeira instância, e aí o magistrado vai esclarecer aquilo 1 ano depois. Vamos pensar no caso do Aécio. Depois de 1 ano que o magistrado esclareceu aqueles embargos de declaração, o Aécio, vamos pensar assim, entra lá e fala de novo. Mas, apesar de que o senhor respondeu isso, faltou isso. E aí é mais 1 ano para responder mais um pontinho dos embargos de declaração. Então, nós estamos falando de técnicas protelatórias. Isso na justiça é absolutamente comum. Técnicas protelatórias. Você sabe que há uma grande possibilidade da condenação, então você vai articulando com os juízes corruptos para criarem uma forma de que esse crime não seja julgado dentro do prazo prescricional, e aí a punibilidade, a possibilidade do Estado fazer qualquer coisa contra o criminoso está extinta. Então, o que a gente vê com criminosos poderosos às vezes eles até são condenados em primeira instância. Recurso. Quando chega no final das contas, condenação final. Prescrição em retroativo. Não, apesar de ter sido condenado, o crime já está prescrito. É um problema porque esse tipo de técnica só é disponível para quem tem muito dinheiro para influenciar no Poder Judiciário, para influenciar no Ministério Público e para ter bons advogados com poder de influência. Obviamente, é o que está acontecendo com o Sérgio Moro. Nós estamos falando de um camarada que entrou de forma irregular na política em janeiro, e está até abril do outro ano. A gente está falando de 1 ano e 3 meses. Olha, 1 ano e 3 meses para uma justiça que deveria ser célere. Até quando vão protelar o julgamento do Moro? Não sei, mas eu tenho certeza que no TSE ele vai ser cassado. Agora, essa tese para não tirar do Moro a elegibilidade é uma tese poderosa, e uma coisa que eu queria falar com você depois, Camila, me lembra, é sobre a questão dos 2 milhões. É muito importante falar sobre isso e a omissão do desembargador em relação à superexposição que o Moro teve em função da campanha para presidente. São coisas importantes que a gente precisa levar em conta, porque eles vão vir com todos os argumentos. E a gente precisa saber onde os argumentos deles possuem falhas. Que não foi R$1 milhão o Moro pegou e passou para o marqueteiro das igrejas evangélicas. Vamos considerar esse dinheiro como sendo um depósito. Ele pode ser usado a qualquer momento. Outro R$1 milhão, o Moro passou. Eu estou falando de uma forma que a população consiga entender, porque isso é muito importante. Quando a gente fala suplente, as pessoas ainda não entendem, porque o cargo de senador é um cargo muito misterioso. Então eu vou dizer, o Moro passou R$1 milhão para o escritório do vice. Olha, o Moro contratou o vice. Vamos pensar a seguinte coisa. Lula, em campanha, contrata o Geraldo Alckmin por R$1 milhão para o Geraldo Alckmin trabalhar na sua própria campanha. Gente, é uma coisa absolutamente incompatível com a lisura, com a transparência, não faz sentido algum, mas o Moro contratou, com dinheiro público, é o dinheiro do fundo partidário, o escritório do vice, que é o suplente, R$1 milhão. Como que é possível dizer que este R$1 milhão não ficou disponível para a campanha de Curitiba? Não tem como. É impossível dizer isso. Camila, um escritório de advocacia para cobrar R$250 mil por mês, olha, tem que ser uma coisa muito complexa. Então a gente já sabe que não faz sentido. Agora, o escritório de advocacia ser do vice é muito estranho. Então, ele depositou R$1 milhão na conta do vice para ser utilizado eventualmente depois. Outro R$1 milhão ele depositou na conta do publicitário dos evangélicos. Ele pode comprar os evangélicos candidatando em São Paulo, pode comprar os evangélicos candidatando no Paraná ou candidatando à presidência da República, porque o dinheiro já está nas mãos do cara que joga com os evangélicos. Obviamente, a única coisa que ele teve que fazer foi: Santana, por favor, campanha agora Paraná. Distribui dinheiro para os pastores do Paraná e
faz a coisa acontecer. Pronto! De uma forma muito simples. Da mesma forma, o R$1 milhão que ficou guardado na conta do vice, olha, agora nós vamos jogar no Paraná. Então, esse R$1 milhão que está guardadinho aí para a campanha, vamos usar na campanha do Paraná. É uma coisa extremamente comum. Muitos se candidatam só para pegar o dinheiro do fundo partidário, só que o Moro, no momento em que ele fez essa estratégia para guardar o dinheiro do fundo partidário, ele levou em conta a campanha para presidente da República. Ele pegou 2 milhões e guardou num publicitário e guardou também no vice. Vamos pensar dessa forma. E o outro ponto que é extremamente importante para essa análise. Olha, no momento em que o desembargador fez de conta que não percebeu o que é o argumento dos dois advogados de acusação, procuradoria não fez nada. Argumento mais importante: durante o tempo em que o Moro era candidato a presidente da República, ele era exposto para todo o Brasil. Curitiba está dentro do Brasil. Todo o argumento do desembargador foi no sentido de que, olha, o Moro fez campanha, mas ele não focou a campanha em Curitiba. Desculpa, eu falo Curitiba por causa da República de Curitiba. Não focou a campanha no Paraná, não. Até porque o Paraná, ele está lá na Austrália, né? Ele não pertence ao Brasil. É claro, se ele fez uma campanha para presidente da República, ele fez uma campanha também no Paraná. Serviu para ele no Paraná. Ponto importante que eu trouxe no Léo ao Quadrado ontem. Hoje, veja bem, a pessoa ser conhecida nacionalmente é extremamente interessante. Por quê, Camila? Olha, eu posso receber uma dica de um familiar meu, eu vou dar um exemplo do mesmo lugar, porque como eu não fui lá, eu ainda não acredito que existe. Se tiver alguém de lá, me fale, por favor. Eu posso dar o exemplo do Acre. Eu tenho uma prima lá no Acre, e essa prima liga para mim e fala: Léo, vota no Moro. O Moro é o melhor que tem. Eu não tenho candidato, não tenho convicção política, não sei nada do que eu vou fazer. Ela conheceu o Moro lá do Acre e me convence dentro do Paraná a votar no Moro. Então, a campanha presidente da República é englobante. E o Moro fez campanha. Durante o tempo em que ele era pré-candidato à presidência da República, tinha um jornalista da Globo por conta dele. Olha o nível de exposição que esse cara teve. Então, obviamente, ele desbalanceou o pleito eleitoral. Não há dúvidas de que houve um desbalanço do pleito eleitoral. Agora, no momento em que o Moro desviou, eu estou falando desses 2 milhões, mas tem uma lista de gastos, mas esses 2 milhões são os mais escandalosos e os mais simples de compreender. 1 milhão na conta do vice e outro 1 milhão na conta do publicitário. Publicitário, eu deixo o dinheiro guardado na conta dele e falo: agora eu preciso. Sameia dinheiro para pastores, aqueles pastores do Paraná vão todos receber ali tantos mil, vão apoiar o Moro, sem contar, obviamente, o dinheiro que vem por fora de empresas, tá, Camila? Porque na direita funciona da seguinte forma: para comprar igrejas, você não pode fazer uma doação para campanha, uma doação privada, exatamente por causa do equilíbrio. Mas na direita funciona de uma forma muito simples: o dono da van, ele pode transferir o dinheiro diretamente para o pastor como doação e fala com o pastor: é para apoiar o Moro. Então, é um esquema poderosíssimo. A esquerda está totalmente desequilibrada. E falar que o Moro, que estava aparecendo nas pesquisas presidenciais, ou seja, Rede Nacional, Globo, Moro, que tinha um repórter para cobrir o que ele estava fazendo durante o dia, Moro, que estava passeando de jatinho, 600 mil reais gastos com jatinho, que também me parece depósito de dinheiro, que é mais ou menos, olha, tira a nota de 600, me devolve 300. Então, tudo isso demonstra aí que há, sim, o abuso de poder econômico, não tem dúvidas. Então, não tem possibilidade do TSE não caçar o Moro. Agora, o detalhe na minha opinião, o TSE não vai cair na lábia do desembargador. Até porque nós estamos falando de uma direita que é dividida. Nós temos a direita, vamos pensar assim, a direita Dior, né, a direita Louis Vuitton, que é morista, e nós temos a direita quebra tudo, que é Bolsonaro.
a direita quebra tudo que é Bolsonaro pode não perder o tempo de apoiar o Sérgio Moro nesses argumentos jurídicos. Mas a gente sabe que, se o Moro tiver um bate-papo ali com o poder de comunicação bolsonarista, as redes bolsonaristas vão repercutir esse argumento, mas eu não imagino que hoje, na atual circunstância da democracia, o TSE e o STF tenham medo deste argumento na população. Mas é preciso somar que, além do argumento a respeito do Sérgio Moro, nós temos vários argumentos rodando na direita e sendo exportados do Brasil para fora de que o poder judiciário brasileiro está totalitário. Então, é um poder judiciário que precisa, de uma forma ou de outra, escapar desse argumento. Então, está muito imprevisível a inelegibilidade do Moro. Né? Eu não diria que está imprevisível, eu diria que eu coloco 70% 70% na possibilidade do Moro se tornar inelegível no TSE, e 100%, pelo menos eu tenho convicção total, que ele vai ser cassado. Pode ser que as coisas mudem? Pode. Mas o jogo é um jogo bem estruturado do lado de lá. E, Camila, agora falta um ponto, né? Vou chamar para intermediar, bater papo com o pessoal, mas falta um ponto, que é como isso pode ajudar a esquerda. Camila, que é o seguinte: o Moro se tornar inelegível. O desembargador trouxe uma tese para isso, para o Moro não se tornar inelegível, para que reconheçam objetivamente o desequilíbrio do pleito. O que significa isso? Reconheçam que as eleições não foram justas porque tinha dinheiro demais nas mãos do Moro, tinha superexposição mesmo, mas porém reconhecer que o Moro não queria isso tudo, que aconteceu por acaso. Se essa tese for aceita pelo STF, lembrando, eu estou dando 30% de possibilidade dessa tese ser aceita pelo TSE, tá? Se essa tese for aceita pelo TSE, o Moro pode candidatar de novo. Então nós teremos novas eleições, mas o Moro não inelegível, ele poderia se candidatar de novo. E aí um ponto que nós precisamos raciocinar agora é que, se o Moro se candidata novamente e ele tem apoio de toda a direita, ele é reeleito. Nós estamos falando do Paraná. Agora, como o PL está pedindo a cassação do Moro, é bem provável que o PL jogue a Michele Bolsonaro para disputar com o Moro. Aí vai ser o perfeito, porque vamos imaginar o seguinte, Camila, vamos imaginar que a direita, os anti-Lula, né, vamos despersonalizar esse pessoal, porque eles não sabem o que querem, eles só querem ser contra o Lula. Vamos imaginar que os anti-Lula tenham 60%, e que desses 60% a gente vá 30% para o Moro, 30% para a Michele. A esquerda consegue fazer 40% se ela se unir. Então, é um ponto que a gente precisa considerar de possibilidade de divisão de votos dentro da direita. E essa possibilidade se mantém mesmo com o Moro cassado, lógico, porém ele vai lançar a conja. Lançando a conja, existe a possibilidade de que a conja não consiga herdar todos os votos que seriam para o Moro. E aí a gente poderia ter um evento de, por exemplo, a esquerda perdendo por pouco para Michele Bolsonaro. Então, esse cenário é um cenário menos garantido da esquerda vencer do que um cenário no qual a gente tenha o Moro disputando com a Michele Bolsonaro. A gente vai ter a direita Louis Vuitton brigando com a direita quebra tudo. Nessa briga, a esquerda pode vencer. Levando em conta essa possibilidade, eu acho, assim, acredito bem que o melhor, né, o mais neutro, digamos assim, de partidos e ideologias para disputar essa vaga seria o Requião. Porque, apesar de que o Requião está do lado do PT, né, não sei se ele já desfiliou, mas parece que ele ia desfiliar, o Requião não carrega o antipetismo dentro daquele Estado, que é o antipetismo que, infelizmente, a Gleisi carrega. Mas a gente não define as coisas, né? A gente sugere e a gente tem uma expectativa daquilo que está acontecendo de acordo com a ação dos jogadores. Tudo pode mudar. Claro que tudo pode mudar. Se de uma hora para outra aparece
Vamos pensar o seguinte, se de uma hora para outra aparece tudo sobre a festa da cueca, e o pessoal está com medo da festa da cueca, já não tem mais, porque eles terem medo do Moro, por exemplo. Eu estou chantageando meu irmão porque eu sei que ele está matando aula, que foi suspenso por uma semana. Se eu contar para minha mãe no primeiro dia, eu não posso chantagear ele todos os dias. Ou se a minha mãe descobrir por outro motivo, eu não posso chantagear meu irmão e mandar ele arrumar meu quarto. Então, existem possibilidades que durante a brincadeira a chapa esquente para o Moro e ele fique totalmente inviável. Então, essa análise é uma análise que leva em conta o estado atual das coisas, né? A intenção atual, o momento atual. E claro, né? Claro que tudo pode acontecer, mas vamos torcer para que aconteça o melhor para o Brasil, que com certeza no primeiro momento, o Moro ajudando a esquerda a se eleger, eu imagino, ou até mesmo a Conja dividindo votos, Moro cansado e inelegível, a Conja dividindo votos ali com a Michelle e um Requião se elegendo, que é o melhor dos mundos, e o Moro sendo processado pelos seus crimes e tornado inelegível por causa dos vários crimes que ele vai responder a partir do momento que ele sair do Senado, que é exatamente isso. Desembargadores e procuradores da República de Curitiba estão tentando evitar que o Moro saia do Senado e que as investigações contra ele peguem fogo e acabem se alastrando. Ponto importante. É muito importante entender que é um poder judiciário submisso ao TRF4. Esse poder judiciário submisso ao TRF4 é o mesmo poder judiciário que tirou o juiz Apio da magistratura quando ele começou a investigar as coisas realizadas pelos próprios desembargadores. Então não tem como a gente esperar desses magistrados ali dentro da República de Curitiba que eles tenham coragem de votar contra o Moro, porque eles vão estar votando contra o patrão, porque o Moro está com o rabo preso com os desembargadores que mandam nesses juízes. Ainda que um desembargador ali dentro seja contra o Moro, ele vai olhar e vai pensar, olha, meu colega estava na festa da cueca. Então é praticamente impossível imaginar que a gente tenha um resultado diferente daquele do Dallagnol. É impossível imaginar que o procurador ali tenha liberdade para trabalhar, sendo que ele pertence a essa procuradoria ali da República de Curitiba e os colegas estão envolvidos nos esquemas, dentre eles os esquemas ali de 4 bilhões. Chegou no TSE, a conversa muda completamente. É só o Silas Malafaia que tem vídeos incriminadores. Fora isso, mais ninguém. Mais ninguém.